Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 11, versículos de 47 ao 54, que diz assim: Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Amados irmãos e irmãs, vamos então entender melhor o contexto desse evangelho desta quinta-feira. Jesus começa usando a expressão ai, que é repetida depois lá no versículo 52. Essa expressão é muito comum na literatura profética quando se deseja fazer algum tipo de ataque, alguma exortação, né? Então quando ele fala ai de vós porque construís os túmulos dos profetas, é porque ele está fazendo uma referência ao fato de que muitos profetas foram mortos pelos antepassados, porque os profetas faziam duras críticas e o pessoal perseguia os profetas, as pessoas matavam os profetas, armavam ciladas contra os profetas. E aí o que acontece? Diante dessa questão, Jesus fala que essa geração então está perdida, porque eles não aceitam verdades. Os profetas faziam acusações, os profetas criticavam a vida dupla que o povo tinha, mas eles não queriam escutar de modo algum. E depois Jesus faz o segundo ai. Ai de vós, mestres da lei. O que eram os mestres da lei? Eram pessoas que conheciam muito as escrituras naquele tempo. Só que Jesus diz, vocês literalmente tomaram as chaves da ciência. Ou seja, vocês agora se tornaram doutores do conhecimento, mas não permitem com que ninguém vá lá e também aprenda. E aí vocês deturpam o conhecimento do povo, porque vocês ensinam do jeito que vocês querem e não deixam que ninguém também vá até as fontes para também poder ali aprender. O que acontece? Jesus critica o modelo religioso da época dos fariseus e dos mestres da lei. Só que isso não é muito diferente de hoje. Nós temos pessoas que só porque dizem a verdade sendo perseguidas. Já vi isso muitas vezes. Numa pastoral, só porque tem alguém que bate de frente com algumas coisas erradas de uma coordenação, aquela pessoa é escanteada, aquela pessoa é excluída, aquela pessoa é abandonada, ela não é mais convidada para nada. E aí as coisas duras começam então a acontecer. De modo similar, nós vemos o caso dos mestres da lei. Os mestres da lei são exemplos de pessoas que são conhecedoras de alguma coisa, mas que não querem permitir com que o outro também busque ter conhecimento. Pessoas que não incentivam o conhecimento alheio. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é porque muitas vezes, perdão pela sinceridade, mas é porque as pessoas têm medo que o outro conheça algo. Quem conhece muito também pode trazer verdade, como os profetas faziam e que Jesus também criticou. Então muitas vezes alguém não quer, eu coordeno, por exemplo, a pastoral de catequese. Eu não quero que tenha um catequista que saiba muito, porque ele vai me questionar, porque ele também vai ficar pegando no meu pé, então não quero. Eu prefiro que as pessoas não saibam de nada e que só eu saiba de tudo. Isso é o oposto do que Jesus quer. Jesus quer que a gente realmente ame a verdade, busque a verdade, mesmo que ela chegue a doer na gente. E Jesus também quer que nós possamos conhecer, que a gente possa evoluir no conhecimento. Então que a gente possa aprender com esse evangelho a não ter posturas similares, seja aos fariseus, seja aos mestres da lei, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.